Lavareda, eu queria começar falando, trazendo os números do nosso agregador de pesquisas, agregador desenvolvido pelo IPESP Analítica, que calcula a média de todas as pesquisas de aprovação e desaprovação do governo e nos traz aqui a série histórica que estamos vendo na tela. Lavareda, os 2 primeiros meses do ano eleitoral não trouxeram bons ventos para o Palácio do Planalto. Segue a desaprovação maior do que a aprovação, um aumento agora para 3 pontos percentuais de saldo negativo, como a gente vê na tela, 50% de desaprovação, 47% de aprovação, era 50 a 48 em janeiro. Queria uma avaliação sua do quanto esse noticiário negativo, caso Master, desgaste de imagem do Supremo Tribunal Federal, agora a gente vendo também CPMI do INSS e aquele desfile no Rio de Janeiro que teve Lula como homenageado, que para alguns pode até ter soado como um presente de grego ou um cavalo de Troia nesta batalha eleitoral que se avizinha. Na sua avaliação, todos esses fatores e o que mais explicam este momento de desaprovação maior do que aprovação para o governo, Lavareda? Boa tarde, Yuri. Boa tarde aos espectadores que estão nos acompanhando. Prestar atenção nesse saldo de aprovação e desaprovação, como nós já comentamos diversas vezes aqui, Yuri, é uma coisa fundamental, sobretudo nessa etapa da campanha. Lembrar para o espectador que uma eleição na qual o incumbente, que é a pessoa sentada na cadeira, no cargo, seja de prefeito, de governador, de presidente, que esse incumbente está disputando a eleição, está buscando, lutando para ser reconduzido, a sua aprovação é uma variável, é um fator fundamental, sobretudo nesse primeiro semestre do ano da eleição. A partir de junho, julho, Yuri, quando a campanha ganha uma definição, nitidez, com a fixação das candidaturas, essas variáveis, intenção de voto e aprovação, vão se associando bastante. Você não vai, no segundo semestre, lá por volta de agosto, nós não vamos conseguir discernir bem o que é a aprovação do Lula e o que é a intenção de voto do Lula, exatamente o que puxa o quê. Mas nesse momento é muito importante. Eu chamaria a atenção, Yuri, você já destacou os principais fatores associados a esse desgaste que se acentuou agora nesse início de ano do governo. Eu chamaria a atenção para o primeiro fato mais importante ainda ao final de 2025, que é o escândalo do Banco Master. É preciso nós termos em mente que qualquer grande escândalo de proporções magníficas, enormes, como esse do Banco Master, ele termina afetando o incumbente, termina afetando o governo da vez, mesmo se o governante não tem envolvimento direto, seu CPF não está comprometido, nem dos seus auxiliares mais próximos, eventualmente não esteja comprometido no escândalo, nos fatos apurados. Porque o escândalo atrai toda a atenção da opinião pública. O escândalo diz para o eleitor comum, mediano, que o sistema está, entre aspas, desarrumado, que as coisas não estão funcionando, que o país está saindo do controle e que o país está fora do rumo ou no rumo errado. E isso prejudica, alcança em cheio o incumbente. Então, nós avançamos nesse clima do escândalo do Master para esse ano, e aí, você lembra, tem essa casca de banana colocada na avenida, no caso da avenida com nome específico, Marquês de Sapucaí, desfile do Carnaval. E aí o volume do noticiário negativo sobrepujou em muito quaisquer vantagens, quaisquer pontos positivos que pudessem vir a beneficiar a figura do presidente e do seu governo. Desde a avaliação do Tribunal Superior Eleitoral, aquele voto da ministra Carmen foi praticamente um cartão amarelo levantado em direção ao governo. Depois, o noticiário, como eu dizia, negativo durante toda a cobertura do Carnaval. E até, Yuri, eu não me surpreenderia se as pesquisas qualitativas mostrassem que uma parte da população menos informada terá confundido e achado que a desclassificação da escola foi um cartão vermelho por conta da homenagem feita ao presidente. Ou seja, uma coisa bastante negativa. Mas antes de encerrar, que eu estou me estendendo mais para ajudar a compreensão desse tópico que você nos traz, é importante chamar a atenção que esses fatos negativos, eles encontram o governo desguarnecido ainda
de uma sólida ou mais substantiva imagem construída na opinião pública, sobretudo no que concerne a economia. E o governo, nas entrevistas, os representantes do governo, o ministro Haddad, entre outros, e principalmente ele, se orgulham dos números de emprego, de crescimento do PIB, de crescimento da pontuação da Bolsa. São muitos os indicadores objetivos que poderiam vir a ser explorados pelo governo. Mas olha só, Yuri, 20 dias atrás, a Quest perguntou na sua pesquisa mensal se a economia nos últimos 12 meses havia melhorado, piorado ou ficado igual. 43% dos respondentes, dos entrevistados, disseram que nos últimos 12 meses a economia tinha piorado. 24% apenas que havia melhorado e 30% que tinha ficado do mesmo jeito. Ou seja, é fácil entender as respostas numa pergunta subsequente da mesma pesquisa, que disseram 56% disseram que o país estava no caminho errado, e ao passo que 36% apenas responderam que estava no caminho certo. O governo tem pouco tempo, cada vez vai se estreitando o intervalo de tempo para construir ou tentar construir, numa porção maior da opinião pública, uma percepção positiva a respeito da condução, sobretudo da economia que o governo imprime ao país. Pois é, essa é a questão. A areia do lado de cima da ampulheta está diminuindo. Estamos há 8 meses das eleições do primeiro turno, mas o tempo está correndo.